Revisão UERJ, Química Discursivas, professora Késia, questão 5. Considere que para a eletrólise aquosa de 272 gramas de cloreto de zinco, com a finalidade de recobrir uma chapa metálica, utilizou-se uma corrente de 20 A por aproximadamente 5 horas. Calcule o percentual de zinco eletrolizado em relação à amostra inicial do cloreto de zinco e demonstre ainda a distribuição eletrônica do zinco no seu estado oxidado. Questãozinha aí de eletrólise, precisava usar aí a constante de Faraday, né, lembrar daquelas relações aí, né, envolvidas. Primeira coisa, eu preciso montar a reação de dissociação do cloreto de zinco, desse sal. Né, eu vou ter, então, o Zn2+, mais 2 de Cl-. O meu problema, né, a minha ideia da questão é toda em recobrir uma chapa com zinco. Então, eu estou interessada somente nesse metal. E na eletrólise, como ela é um processo forçado, eu vou fazer com que o meu metal ele sofra uma redução, mesmo isso não sendo normal dos metais. Ou seja, eu vou precisar que o meu Zn2+, ele ganhe 2 elétrons para que seja formado o Zn metálico, Zn0. E aí, a gente tem uma relação, né, que é a constante de Faraday, que ele me fala que cada 1 mol de elétrons, ele me tem uma carga de 96.500 coulombs. Então, eu preciso, antes de mais nada, descobrir quantos coulombs está passando nesse processo eletrolítico, nessa eletrólise. Eu vou descobrir isso através do kit, né, que a carga é igual a corrente vezes o tempo. Tomar cuidado com esse tempo, porque esse tempo ele precisa sempre estar em segundos. Então, eu preciso passar esse tempo para segundo. Então, eu vou ter uma carga de 20 A, 18.000 segundos, fazendo aí a transformação, e eu vou ter, então, uma carga total de 360.000 coulombs passando nesse processo. Ah, eu quero colocar tudo em potência para fazer a conta, eu acho mais fácil. Fica à vontade, não tem problema, como você vai fazer a parte matemática. E aí, pela nossa reação, já que eu quero descobrir, né, a massa do zinco, eu tenho que cada 2 mols de elétrons da reação me produz 1 mol do zinco metálico. Né? Eu sei que cada 1 mol tem 96.500 coulombs. A massa do zinco é de 65 gramas. Se eu tenho, então, 360.000 coulombs nesse processo, a massa de zinco produzida vai ser de aproximadamente 121 gramas de zinco. E aí, o que ele pede é o percentual de zinco em relação àquele sal inicial, ou seja, os 272 gramas do sal, do ZnCl2, é o meu processo todo, o meu 100%. Só que se eu só tenho 121 gramas de zinco, eu vou ter, então, né, um rendimento, uma porcentagem aí de aproximadamente 44,5% de zinco recobrindo ali, né, recuperado na minha amostra. E ele pede ainda a distribuição eletrônica do zinco no seu estado oxidado. Cuidado que para fazer a distribuição eletrônica de um elemento ou no seu estado oxidado ou no seu estado reduzido, eu preciso, antes de tudo, fazer a distribuição eletrônica no seu estado fundamental. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá na tabela, achar o número atômico do zinco, que é 30, e fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. E aí, para eu, então, demonstrar a distribuição eletrônica do zinco 2+, que é quando ele perde esses elétrons, eu preciso que não haja o 4s2, porque ele vai sair, então, né,
de um número, não só um número atômico, ele vai sair de uma quantidade antes de 30 elétrons para 28 elétrons. Então, a distribuição de fato que eu preciso demonstrar é essa distribuição 3p6, 3d10. Então, essa seria a minha resposta a ser apresentada aí no meu gabarito. Beleza?